Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis, personagens marcantes da Bíblia, esta é a lição número 10. Maria, o que responder ao chamado de Deus? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Quem é Maria? Em primeiro lugar, é interessante que você venha mencionar sobre a questão da mariolatria. O que é mariolatria? Idolatria a Maria. Muitas pessoas, principalmente os católicos, costumam ter essa adoração a Maria, o que é algo condenado pela Bíblia. A Bíblia condena todo tipo de adoração que não seja ao nosso Deus eterno, a Cristo. E principalmente os católicos, ou talvez somente os católicos, têm essa ideia, né, da mariolatria, ou seja, de idolatrar Maria. E ficam idolatrando toda a vida, que Maria, que Maria, que Maria. Mas o importante é Cristo. Agora não há como negar a importância de Maria para o Evangelho, né? Maria é a moça judia, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. E ela também é conhecida como Maria de Nazaré e aparece no relato bíblico como uma jovem virgem que estava prometida em casamento a um homem chamado José. Olha que situação desta moça. Ela estava prometida a um homem, ela era virgem e foi agraciada por algo de Deus. E o que responder a este chamado? Qual é a situação? Veja bem, calcule bem a situação desta menina, tendo em vista que hoje já é difícil, né? Mas naquela época era muito mais complexo a ideia da menina não ser virgem num casamento, por exemplo, ia dar um problemão para ela. Entretanto, vemos que Maria ela aceitou o chamado do Senhor. Será que você também tem recebido o chamado do Senhor e tem dito, eis-me aqui? Será que você não tem se acovardado diante das questões do chamado de Deus? Aí você pensa assim, mas eu sou muito jovem. O Senhor não vai me chamar? Claro que vai. O Senhor chama todos nós, né? Tanto criança quanto vemos, por exemplo, uma criança que foi uma menina, né, de aproximadamente 14 anos, que teve ali instruiu a Naamã para que Naamã fosse curado de sua lepra, né? As próprias filhas de Zelofiade, que já falamos aqui. Então, sim, o Senhor chama todos nós. Temos o exemplo de Davi, por exemplo, de Ageu, que era quase 90 anos e o Senhor o chamou para fazer uma obra. Então, todos nós temos um lugar na obra do Senhor. Agora, nós devemos responder com fé ao nosso chamado. O Senhor te chamou, então certamente você responderá: eis-me aqui. O plano perfeito, a visita inesperada. De acordo com o costume da época, o noivado teria ocorrido quando ela tinha entre 12 a 16 anos. Uma história comum de uma jovem virgem judia até o dia que Deus decidiu enviar um anjo chamado Gabriel ao pequeno povoado de Nazaré com uma grande notícia. Ela parecia que tinha uma vida muito pacata, né? Muito simplória, né? Era mesmice, como diz, né? Talvez seja também a sua vida assim, né? Era muito mais do mesmo, né? Da mesma forma todo dia. Mas eis que o Senhor te chama para um negócio. Aí muda o rumo o cenário muda. Veja que aqui o Senhor enviou um anjo, né, chamado Gabriel. Gabriel é o único anjo relatado na Bíblia pelo nome, lembrando que Miguel não é anjo, Miguel é arcanjo, então está um nível a mais do que o anjo. Então, por nome, a Bíblia só relata o nome de Gabriel. Se porventura eu estou equivocado aqui na minha colocação, por favor, deixe aqui nos comentários. Se você sabe de outro anjo que a Bíblia relate o nome, põe aqui nos comentários para eu saber e me dê a referência bíblica. Mas, de modo geral, Gabriel é o único anjo que é mencionado pelo nome na Bíblia. Então veja que aqui o Senhor envia este anjo para dar um recado a Maria, dar uma mensagem direta a Maria. E veja que, mais uma vez, foi uma visita inesperada, foi algo completamente fora
dos pensamentos de Maria, né? Maria nunca imaginou passar por aquela situação, e veja que o Senhor mudou toda a sua vida, mudou a vida de Maria e mudou também as nossas vidas. Nossas vidas são mudadas graças à ideia de Maria, né? A Maria ter recebido o chamado. É claro que se fosse o caso de Maria dizer não, certamente teria uma outra, né? Para conceber conceber o nosso Salvador. Mas era certo de ser Maria, porque nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido, como diz Jó, capítulo 42, versículo 2, né? A mensagem inacreditável. De forma bem direta, o anjo Gabriel anunciou que Maria ficaria grávida, daria à luz a um filho e deveria colocar seu nome de Jesus. Ele deixou claro que o menino seria o filho do Altíssimo, a raiz de Davi, que reinaria para sempre. Olha que essa gestação de Maria foi algo sobrenatural. E agora, como ela pode ficar grávida, sendo noiva de um homem, não tendo relações íntimas com este homem? Como que vai ser isso? Ela será difamada. Olha a situação dessa moça. Como ficar o coração dessa moça? Imagina como palpitou o coração dessa moça, né, dessa jovem. Porque é uma situação muito complexa para a época. Se você for considerar todas as questões, é algo muito difícil. Ela tinha entre 12 e 16 anos, era virgem, judia, de uma cidade não muito rica, né? Na verdade, Nazaré é uma cidade pobre. E agora ela é noiva, e como ela agora vai aparecer grávida para o noivo, se não teve relação íntima com ele, se não teve relação íntima com ele, como é que ela teve aquele filho? Como é que ela está grávida? Olha a situação. Entretanto, Maria aceitou com fé. Ela aceitou toda a mensagem da parte do anjo vinda da parte de Deus. E quantas das vezes nós temos duvidado do que Deus tem para nós? Quantas das vezes nós vivemos, não é possível que o Senhor vai fazer isso comigo. Chame alguém, chame a outra pessoa é mais qualificada. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que Deus errou. Ó, Senhor, tu errou o alvo. Eu não sou essa pessoa, tem que chamar fulano. Agora imagina que nós agora vamos mandar Deus escolher quem é que ele vai usar. Se ele disse que o negócio é contigo o negócio. Não é nem com A nem com B, é com você. Então, quantas das vezes nós temos nos acovardado ao chamado do Senhor? Então não seja essa pessoa covarde, seja como Maria, seja uma pessoa firme e aceite o chamado do Senhor para a sua vida. Fé, a resposta certa ao plano de Deus. Por mais incrível que possa parecer, Maria não pediu mais detalhes ao anjo sobre o extraordinário plano de Deus. Ao saber que o próprio Espírito de Deus faria o impossível e daria início ao plano, Maria apenas reafirmou a sua adoração e disposição total de servir ao Senhor. A Maria só ficou sabendo como seria, que ela ficaria grávida, que era o fruto do Espírito Santo. Não precisou de mais nada. Ela aceitou de bom grado e servir ao Senhor e, claro, deu a sua adoração. Será que eu e você não estamos respondendo como Maria com fé, ou estamos fazendo muitos questionamentos ao Senhor? Será que nós estamos de fato crendo, né, tendo fé que o Senhor irá fazer, ou nós estamos perguntando como será isso, como fará aquilo, como é que eu vou fazer aqui, como é que eu vou fazer lá? Será que nós estamos enchendo o Senhor de interrogações? Ou será que nós estamos dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim? O Senhor, eu te adoro, eu te louvo, o Senhor me escolheu, então eu estou à disposição do Senhor. Faça segundo a sua vontade. Será que é assim que nós estamos respondendo ao chamado do Senhor, ou nós estamos nos acovardando? Roteiro desconhecido. Geralmente dizemos sim ou não quando entendemos claramente de determinada pergunta ou proposta feita a nós. E é por isso que a fé é a melhor resposta ao plano de Deus, porque essa resposta nos faz caminhar mesmo quando não compreendemos ou concordamos com algo. Quando Abraão foi chamado, quando Abraão foi chamado, ele não sabia para onde ia, mas ele aceitou com fé. Assim também somos nós. Nós não precisamos saber para onde vamos. Nós não precisamos ter um roteiro, né, de viagem, para onde que nós vamos, para onde nós iremos. Basta que o Senhor nos diga para ir, nós devemos ir.
O Espírito Santo vai nos levar. Nós devemos estar assim, completamente à vontade do Espírito. O Senhor nos leva para lá e nós iremos. Nós não ficaremos como Jonas, né? Que Jonas não quis ir para um lugar determinado e acabou fundo, né? Acabou indo para o lugar que Deus havia determinado de ir. Mas por sua desobediência sofreu alguma consequência, e uma dessas consequências foi ficar lá no ventre do peixe durante 3 dias. O peixe aí você pode imaginar o qual você quiser. Algumas traduções, algumas bíblias dizem baleia, né? Outras dizem outras coisas. Você pode pensar o que você quiser, mas o importante é que Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Por quê? Por sua desobediência. Por quê? Porque não quis seguir a voz de Deus, não quis ir fazer o que Deus mandou fazer. Então não queira pagar para ver as consequências. Se Deus mandou você ir, apenas vá. Ainda que você não tenha um roteiro, ainda que você não saiba para onde vá, diga apenas, eis-me aqui, envia-me a mim e estou indo. O Senhor mandou eu ir, fui. A ideia é essa. Vale a pena. A fé como resposta nos ajuda a não perder tempo procurando sentido, seguranças humanas, garantias terrenas, pois é nesse ambiente extraordinário que a fé opera. Quando você tem fé no Senhor, que o Senhor tem um negócio com você, que foi o Senhor que te chamou para fazer algo, fazer uma tarefa, um projeto, seja o que for, para a sua obra, você não precisa de perder tempo procurando sentidos, seguranças humanas. Você não precisa ter uma garantia terrena daquilo que o Senhor quer fazer com você. Por quê? Porque a fé, ela opera no invisível. A fé é o firme fundamento das coisas. Aos Hebreus, capítulo 12, vai nos dar muito essa ideia, né? Vai nos dar um norte para este negócio, para que nós venhamos compreender o que de fato é fé. Eu gosto de dizer que fé é como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Aos Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você não vê a questão da fé, você não vê para onde você está indo, mas você vai. O Senhor te chamou, você vai. Você não precisa de uma segurança humana, de algo humano para compreender a fé, justamente porque a fé é sobrenatural. Você precisa apenas crer no Senhor. Creia na promessa do Senhor, creia somente no chamado do Senhor. O Senhor te chamou para um negócio, apenas vá, que você verá o que Deus fará na sua vida. Apenas creia no Senhor, somente creia. Para concluir, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé paramos diante dos problemas, das dúvidas e dos riscos. Deus está à procura das pessoas disponíveis e atentas ao seu chamado. O Senhor busca corações cheios de fé. Responda sim ao chamado divino, não apenas com palavras, mas diariamente com cada uma de suas atitudes. Ou seja, o Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. A única forma de agradar a Deus é com fé. Você precisa ter fé no Senhor. Quando você tem fé no Senhor, você está agradando a Ele. Deus está tendo prazer na sua vida porque você tem fé no Senhor. Então, quando você tem essa fé genuína no Senhor, quando você crê no Senhor, como a Bíblia diz, né? Jesus disse que se tiverem fé como o grão de mostarda, se fará coisas extraordinárias. Você vai mandar um monte plantar em outro lugar. É uma fé extraordinária. Então, o que você faz? Apenas responda sim ao Senhor, com toda a fé no seu coração, com todo fervor. Não se preocupe com as questões terrenas, com questões humanas. O Senhor te dará a vitória, porque Ele quem te chamou e Ele te garante. Não se preocupe com esse negócio. Hora da revisão. Número 1. Os pais do Messias habitavam na humilde Nazaré. Número 2. O anjo Gabriel lhe explicou que sua gestação se daria de maneira sobrenatural, onde o próprio Espírito Santo se encarregaria de providenciar o milagre. Número 3. O anúncio não foi sucedido de um período de paz. Pelo contrário, um decreto romano exigiu uma longa viagem não programada. O local do parto e da primeira noite do bebê mais especial que já existiu foi em uma manjedoura, porque não havia lugar para receber o Salvador do mundo. E após nascer, o itinerário do plano de Deus ainda previa uma fuga apreensiva noturna para o Egito. Número 4. A resposta de Maria vai muito além de sim. Ela respondeu com fé. Número 5. Maria, mesmo jovem
e sem muitas respostas tinha plena convicção da promessa feita, porque conhecia aquele que havia prometido. Olha que questão interessante. A Maria era uma jovem que não tinha resposta, não tinha respostas para as situações, mas ela era convicta de quem a havia chamado. Ela era convicta de quem havia prometido. Ela conhecia o seu Senhor. Então você, da mesma maneira, venha conhecer o seu Senhor para que você venha responder ao chamado de Deus, assim como Maria o fez. Que você continue firme no propósito, tenha fé no Senhor, continua tendo fé no Senhor Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então continue agradando a Deus com a sua fé. E que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!